Graça, a única forma de vivermos para Deus. Nosso versículo inicial se encontra na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 1, Nova Versão Internacional. Aliás, o nosso estudo inteiro hoje está na Nova Versão Internacional. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha que palavra do apóstolo, hein? Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Que palavra, hein? Igreja gloriosa, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Espírito Santo prometido por Deus, mais do que vencedores, povo abençoado, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados irmãos, uma das dúvidas que nós mais recebemos dos irmãos que vão se achegando à palavra da graça, começam a aprender, a estudar, a ler a respeito, assistem a estudos nossos, por exemplo, né? E aí, claro, uma coisa muito normal, surgirem dúvidas, né? E uma das que nós mais recebemos é em relação à vida com Deus. Porque, veja bem, a maioria das pessoas que vêm para a graça, que tem contato com essa palavra e que, consequentemente, sendo elas eleitas de Deus, ela obtém a revelação no momento de Deus, na hora de Deus, e segundo a vontade de Deus, obviamente, né? A pessoa obtém a revelação e ela tem aquelas dúvidas e ela fica pensando, poxa, e agora o que é viver para Deus? Porque a maioria, como eu estava dizendo, vem da religião. Eu vim da religião, minha esposa veio, certamente a maioria de vocês veio. Há um ou outro irmão, sabe, que já nos escreveu dizendo, não, abençoado, eu nunca estive em igreja nenhuma, mas eu ouvi aqui a palavra, eu gostei, assisti no vídeo no YouTube e agora eu estou em graça, amém? Isso é maravilhoso, né? Um abençoado ou abençoada nunca esteve no meio da religião e hoje está em graça e veio direto para a graça conhecer Jesus em graça. Isso é muito bom. Mas a esmagadora maioria vem da religião, né? Nós que estamos aqui, a maioria veio certamente. Seja espírita, seja adventista do sétimo dia, seja católico, seja das igrejas evangélicas protestantes tradicionais, né? Sejam das pentecostais, enfim, não importa o segmento. A gente veio de lá, então, em maioria, né? Então, quando a gente vem para a graça, a gente tem contato com essa palavra, a gente observa a liberdade da graça, né? O próprio apóstolo Paulo falou aqui, nós acabamos de ler, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, e em graça, de fato, nós vivemos esta liberdade. A gente se depara, então, com isso, que é algo maravilhoso, né? Só que fica aquela dúvida, já que eu tenho liberdade agora, já que eu não tenho que viver em cerimonialismos, eu não tenho que ficar frequentando templos de pedra, eu não tenho que me preocupar em seguir mandamentos, né? Porque aquele segmento religioso tem um mandamento X, o outro tem um mandamento Y, né? Eles mais ou menos se equivalem, né? Os sistemas aí religiosos, eles mais ou menos se equivalem, né? Eles têm uma média assim, de doutrina muito parecida. Claro que há diferença de pentecostal para tradicional, para católico. Claro que há diferenças doutrinais. Mas, em essência, tudo se mantém mais ou menos ali dentro daquela média, né? Os cerimonialismos, de repente o tipo de roupa, o fato de depender de um templo de pedra para oferecer culto a Deus, né? Tudo isso é uma média, né? Então eles são mais ou menos iguais ali nessas bases, vamos dizer assim, né? Então a pessoa vem para a graça, ela vê que ela não precisa de nada disso. Ela serve a Deus em espírito e em verdade. Ela está livre do cerimonialismo, então, livre dos templos de pedra, dos mandamentos de homens, do come e bebe na igreja, nas cerimônias de come e bebe. A pessoa se vê livre disso, porque a graça foi revelada, o evangelho foi revelado. Só que ela pensa, e agora, o que é viver para Deus? Gente, vocês podem ter certeza, essa é uma das dúvidas que nós mais recebemos, assim, com mais frequência. Irmão Cristiano, o que é viver para Deus, então, agora na graça? Porque, amado, a pessoa tem a sede, sim, de viver para Deus, de ser útil para Deus. Amado, o eleito de Deus, ele quer isso. Uma das características da pessoa que é de Deus, que é escolhida pelo Senhor, que tem o Espírito Santo, etc., é isso, é o desejo de ser útil, de fazer algo de positivo, algo que vai somar ao reino de Deus, né? Algo que vai trazer benefício para as pessoas, para a sociedade. Nós que somos filhos de Deus temos isso, né? Então fica esse desejo, essa
essa vontade, né, de fazer algo, de ser útil, etc. E aí vem a vivência para Deus, porque na época da religião, a vivência para Deus era aquilo, né? Frequentar o templo, estar ali com os irmãos. Alguns eram cantores, cantoras, uns e outros eram instrumentistas, né? Outros pregavam, outros cantavam no coral da igreja, outros cuidavam da criança, outros cuidavam da limpeza do templo, outros cuidavam da agenda do pastor. Outros, sabe, as pessoas têm as suas funções, né? Então elas pensam, poxa, viver para Deus é isso. Eu frequento o templo, eu cuido do segmento que me foi confiado ali naquela congregação, né? Então eu vou cuidar ali dos meus afazeres, e na hora do culto eu estou ali, eu vou cultuar, eu vou cantar, etc. E isso é viver para Deus. Eu vou seguir os mandamentos, né? Porque as denominações têm os seus mandamentos específicos ali. E aí eu vou seguir isso. E eu estou vivendo para Deus. E aí a pessoa, mais uma vez eu vou dizer, ela se depara com a graça, ela vê, eu não preciso de nada disso. Eu não preciso de cerimônias, não preciso ficar vivendo em ordenanças, eu tenho que viver na liberdade. Porque o próprio Evangelho diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E Paulo fala, permaneçam firmes e não se submetam novamente a um jugo de escravidão. Meus amados, esse contexto aqui, Paulo está falando da religião. Em especial aqui, a religião que estava em evidência era a religião judaica, né? Havia outras religiões, outros pensamentos, etc. Claro que sim. Mas o que mais influenciava a igreja era o pensamento judaizante. Entende? Era aquelas pessoas, por quê? Né? As pessoas, até mesmo as que acreditavam em Jesus, elas seguiam as que eram israelitas, judias e tudo mais, elas seguiam naquele mesmo mover, vamos dizer assim, né? Ah, eu creio em Jesus, eu acredito que Jesus é o Messias, mas para mim as obras da lei ainda são importantes. Eu creio que Jesus é o rei que nós esperávamos, é o Messias, etc. Eu creio em Jesus. Mas a pessoa queria seguir vivendo na lei, porque era um costume dos judeus ali, dos israelitas, né? Cumprir os mandamentos da lei, etc., aquela coisa toda. E havia, inclusive, até uma forçação de barra, né? Para aqueles irmãos que não eram de origem israelita, os gentios, chamados gentios, né? Que não tinham sangue israelita, sangue judeu, também, né? Um chamado para eles também cumprirem. E aí que havia muitos desses conflitos, né? Porque os judaizantes que acreditavam em Jesus queriam que as pessoas, não só os judeus, mas também os gentios, cumprissem as obras da lei, apesar de já acreditarem em Jesus. Porque não havia esse entendimento que veio com o apóstolo Paulo, né? No princípio não havia esse entendimento, essa divisão de que é o seguinte, olha, se você crê em Jesus, você está livre das obras da lei. Esse entendimento não havia no princípio da igreja. Então essa revelação, que é a revelação da graça, né, esse pensamento, esse raciocínio, foi dado ao apóstolo Paulo posteriormente. Paulo diz que foi levado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. E ele ouviu a revelação da graça, escrevendo aos próprios Gálatas, né, no capítulo 1 da carta. Ele fala, eu recebi esse entendimento pela revelação de Jesus Cristo. E qual é o entendimento esse? É o entendimento da graça, do que Jesus fez na cruz. Tudo que foi dado gratuitamente, né, como Paulo escrevendo aos Coríntios, ele fala, né, para conhecermos tudo que nos foi dado gratuitamente. Então esse entendimento veio pela revelação da graça. E, consequentemente, esse entendimento fez Paulo entender que ele não precisava mais viver debaixo das obras da lei. Na verdade, era o contrário. Se você creu em Jesus, você tem que abandonar a religião. Entende? Então, quando Paulo fala não se submeta novamente a um jugo de escravidão, ele está falando exatamente da religiosidade. E como eu disse, mais especificamente, da religião dos judeus, o judaísmo. Observe o contexto desse versículo 1. Olha só, vamos ler do 2 ao 4 agora. Então nós vimos, né? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não permaneçam no jugo de escravidão, né? Não se submetam novamente. Aí no 2 em diante ele diz, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, olha só, Cristo de nada servirá. Vamos lá, olha só, gente. Cristo de nada lhes servirá. Gente, isso aqui é muito pesado. Paulo está dizendo, olha, igreja, se vocês se deixarem circuncidar, porque havia isso, né? Ó, vocês que não são circuncisos, vocês não são judeus, vocês creem em Jesus, agora tem que estar debaixo da lei também. Tem que se circuncidar.
Então os judaizantes tinham isso, né? Eles queriam correr para circuncidar os homens ali. E Paulo fala, se vocês que não são circuncidados, ou seja, são gentios, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Agora é aquilo que eu sempre digo, né? Eu sempre digo isso e vou repetir. Você pode trocar o circuncidar aqui por qualquer outra obra da lei. Tá? É o mesmo efeito. Caso se deixem jejuar, mesma coisa. Cristo de nada lhes servirá. Caso se deixem participar da Páscoa judaica, disfarçada de Santa Ceia, Cristo de nada lhes servirá. Caso se deixem guardar sábados de 24 horas, o Shabat, Cristo de nada lhes servirá. Vocês estão entendendo? Caso vocês guardem aí os dias de festa judaicos, tem muita igreja que faz isso, né? Que celebra Pentecostes, que celebra Dia dos Tabernáculos. Você pode trocar a circuncisão por qualquer obra da lei. Cristo de nada lhes servirá. É pesado? É. Mas, meu irmão, minha irmã, esta é a realidade do sistema hoje. Aliás, não só hoje, né? Há séculos. Porque o sistema mistura as obras da lei. Dão outro nome, né? Dizem que são coisas da graça, que Jesus teria deixado. E aí vão fazendo as pessoas se submeterem a isso. Vocês estão percebendo o problema disso? Já de cara eu quero deixar na descrição do vídeo, na gravação, um estudo sobre as obras da lei, sobre os rudimentos. Você que está assistindo pela gravação, tá o vídeo já gravado, editado, você vai encontrar na descrição do vídeo no YouTube, tá bom? Um link sobre os rudimentos do mundo. Os rudimentos, né? Fracos e pobres que Paulo fala, as obras da lei. Assista esse estudo para você entender que as chamadas igrejas hoje, todas elas, estão envolvidas de certa forma na lei. Ainda que a lei, cronologicamente, já não exista mais. Ela já foi abolida, já foi cumprida por Jesus. Então, cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Só que mentalmente as pessoas estão. Inclusive, elas têm dependência. Tem gente que se não toma tal Santa Ceia, ela se sente em falta com Deus, ela se sente, sabe, separada, né? Puxa, eu não tomei Santa Ceia, puxa, Deus está separado de mim, eu estou sem comunhão, né? Tem aquela visão, né? Eu não comi, não bebi ali na igreja, eu estou sem comunhão com Deus. Vocês percebem? Ah, porque eu não fiz o jejum, não estou santificado. Ah, porque houve lá uma subida ao monte, né, para poder buscar a Deus. Sabe, havia para nós que estamos em graça hoje, né? Mas há para as pessoas hoje no sistema isso. Entende? Elas ficam atrás desses mandamentos achando que isso é viver para Deus, isso é agradar a Deus. Assiste esse estudo sobre as obras da lei que você vai entender. Então Paulo falou, se vocês se deixam circuncidar, Cristo não aproveita nada, não serve. Ora, se vocês têm Cristo, para que vocês precisam circuncidar-se na carne? Esse é o ponto de Paulo. Porque a circuncisão de Jesus foi espiritual. É o que Paulo fala da circuncisão no coração, né? Não é circuncisão no prepúcio do homem, uma circuncisão carnal que era segundo a lei. A partir de Cristo, não mais. Mas vocês podem notar que o pessoal religioso, mesmo crendo em Jesus, eles haviam entrado na igreja dos Gálatas fazendo estas exigências. Olha, vocês creem em Jesus, tudo bem que vocês ouviram a graça aí por meio de Paulo, só que não é assim como Paulo fala, não. Vocês têm que se circuncidar. Tremendo, né? Isso acontecia muito naquela época e até hoje é mais ou menos assim. Ou seja, as pessoas estão com as suas vidas impregnadas das obras da lei. E aí Cristo acaba não tendo proveito. Gente, vamos lá. Por que as pessoas se esforçam tanto para ainda alcançarem a salvação? Nós sabemos que a salvação já foi dada, já foi consumada. Já nascemos salvos, sempre salvos. Ou seja, salvos da morte eterna, né? Já nascemos, como costumamos dizer aqui, em condição de vida eterna. Mas os irmãos no meio da religião não sabem disso. E eles vivem buscando ainda, tentando se salvar daqui, se salvar dali. Por que as pessoas têm isso? Justamente porque a mente delas está ainda impregnada do antigo pacto. Então elas se veem sempre em condenação, se veem pecadoras, se veem em falta com Deus.
E aí entra tudo isso. Tem que tomar Santa Ceia, tem que pagar o preço, tem que ser fiel dizimista, tem que andar com a roupa assim assado, tem que subir um monte. E aí Cristo não tem proveito. Quando você conhece a palavra da graça e você se liberta disso, você entende que Cristo tem todo o proveito para você. Nós, na graça, hoje, não nos submetemos às obras da lei, a qualquer religião, qualquer mandamento de homem que seja, porque Cristo para nós é suficiente. Sabe, esse conceito da suficiência do Senhor. Então, para nós, Cristo é proveitoso. Vocês estão entendendo? Mas para quem está na religião, não. Cristo de nada serve. Porque a pessoa diz que crê em Jesus, mas está praticando obras da lei. Tremendo, né? 3. De novo declara a todo homem que se deixa circuncidar, jejuar, guardar sábados, festas judaicas, por aí vai, que está, olha só, obrigado a cumprir toda a lei. Olha só. Perceba. 4. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Meu irmão, olha que coisa pesada isso aí. Irmão cristiano, separados de Cristo, mentalmente eu diria, né? Porque um filho de Deus, a rigor, se ele é eleito de Deus, ele nunca vai ser separado espiritualmente do Senhor. Mas aqui é uma separação mental. Porque a pessoa está em Cristo, mas ela depende da lei. Então Cristo na vida dela não está valendo nada. Ela está decaída da graça. Esse é o ponto de Paulo. Então ela está separada de Cristo. Porque o pensamento dela não está em Cristo, está na lei. Ou está na religião, ou está no mandamento pentecostal, ou no mandamento tradicional, ou nos mandamentos católicos, ou nas diretrizes espíritas, sei lá. A pessoa vive seguindo essas coisas e não segue o Evangelho. Entendeu? E aí Cristo não tem proveito. Amados, a liberdade que o Senhor nos deu, ela é em relação à religião. É claro que muitos levam para aquele lado da carne, né? Ah, eu sou livre, agora eu posso fazer o mal que eu quiser. Isso aí não é filho de Deus, na minha opinião, tá? Pessoa que usa da graça para fazer o mal deliberadamente, veja, não é que um eleito de Deus não possa eventualmente praticar o mal. Né? Eventualmente, o Filho de Deus pode fazer o mal, sim, por causa da carne. Só que não é a essência do Filho de Deus. Não é o âmago dele. Né? Paulo, falando das obras da carne, Paulo falou assim, ó, eu quero fazer o bem, mas o mal está comigo. No contexto, o mal é a carne, é a natureza humana. Mas Paulo fala, eu, ao contrário da minha carne, eu quero fazer o bem. Por que Paulo falou isso? Porque esta é a característica do eleito de Deus. Daquele que é filho, que é selado com o Espírito, percebe? Ele tem esta condição interna, eu quero fazer o bem. Eu fui chamado para o bem. O Senhor me elegeu para as boas obras. Entende? Então a liberdade não é essa questão, até a religião tem até essa visão, né, do pessoal da graça. Porque de fato nós em graça, apesar de entendermos que a liberdade é em relação à religião, à religiosidade, é claro que nós vivemos uma liberdade sim, né? A gente vive uma vida, entre aspas, normal, não uma vida religiosa. Então, frequento os locais que eu quero frequentar. Por exemplo, Cristiano França, as pessoas perguntam, né? Agora eu estou na graça, poxa, eu queria ir no show do cantor fulano que eu gosto tanto, eu posso ir? Ué, irmão, você é livre. Você é livre, você vai no show que você quiser. Agora, se houver alguma coisa ali que é obra da carne e você sabe que é o mal, porque todo mundo sabe o que é bom e o que é ruim, e você vai se envolver, aí você está levando a liberdade para o lado errado. Olha, eu gosto de ir no show, gosto de ir no evento, gosto de ir à praia, gosto de ir ao teatro. Você vai. Estou dando um exemplo assim corriqueiro, tá? Agora, se envolver, aí é outra coisa. Jesus de Nazaré, ele andava no meio das pessoas totalmente mal vistas pela sociedade. Vocês já repararam isso? Ele andava com eles lá. E era mal visto. E Jesus anda com esses caras. Ele anda com publicanos, né? Jesus anda com fulano, com cicrano. Não é, meu amado? Ele andava, mas ele se envolvia? Não. Ele tinha um propósito, inclusive, né? Então, as pessoas da religião têm isso. Ela, entre aspas, aceita Jesus numa certa denominação, ela se afasta dos amigos dela. Ah, não, agora eu não ando mais com fulano, porque
eu estou na igreja. Não, amado, é agora que você tem que andar com fulano, com o teu amigo. Ah, mas meu amigo, sei lá, ele pratica isso, pratica aquilo. Ué, justamente, agora que você tem que andar com ele para influenciá-lo com o bem. Então tem esse aspecto da liberdade? Tem. De você ter uma vida, vou dizer mais uma vez, entre aspas, normal, né? Você não tem aprisionamentos, você não tem imposições sobre a sua vida. Percebe? Você tem a direção de Deus. Então, seja qual for o ambiente que você esteja, você sabe que Deus está ali contigo e você tem a direção do Espírito na sua vida. Isso é liberdade. Sabe, só que a liberdade não é essa liberdade que o pessoal até da religião pensa. Ah, esse povo da graça fala de liberdade porque eles querem praticar o mal, porque eles querem fazer isso, fazer aquilo. Isso é a religião que diz. Nós, em graça, não levamos a liberdade a esse ponto, porque isso se transforma em libertinagem, né? Que é uma coisa diferente da liberdade. A liberdade é em relação à religião, sabe? A religiosidade, mandamentos de homens, etc. E é uma liberdade, então, para vivermos para Deus. Vocês estão percebendo? Quando você é liberto do sistema religioso, seja ele qual for, você é liberto para servir e viver para Deus. Você é liberto daquela religião, porque religião é uma barreira para vivermos verdadeiramente para o Senhor. Vocês estão entendendo? Então essa barreira é retirada de nossas vidas. Então há esse aspecto da libertação, da liberdade, né? Em nosso dia a dia, da liberdade de nós frequentarmos, de nós fazermos o que nós quisermos, sim, há essa liberdade. E o limite, mais uma vez eu vou dizer, é a direção do Espírito. Você tem na sua mente a direção do Espírito, você tem conhecimento da palavra. Então você não tem, e a liberdade está nisso, mandamentos. Ó, isso aqui é proibido, aqui, né? Está aqui a listagem de pecados. A Igreja Católica Apostólica Romana tem uma lista de pecados, né? E vira e mexe, eles estão renovando essa lista. Então isso aqui é pecado, isso aqui é pecado, isso aqui é pecado. Não tem isso, amado. Percebe? Você é livre. E mais uma vez eu vou dizer, o limite está no teu coração. Não está escrito na lista de pecados. O limite não está escrito numa tábua de pedras, como era na lei. Vocês estão entendendo? O limite está aqui no coração. Você é livre, você não tem mandamento, proibição, imposição, nada disso. Só que você é livre não para dar ocasião à carne, você é livre para viver para Deus. Esse é o ponto de hoje. Jesus, abençoados, quando ele morreu, aliás, antes de morrer, ele cumpriu a lei, né? E aí culminou o cumprimento da lei na sua morte. Então ele cumpriu a lei, morreu, ressuscitou e ele voltou no ano 70, trazendo o seu reino. Quando ele fez isso, ele estabeleceu definitivamente a graça. Ele inaugurou a graça na cruz, nós já estudamos isso aqui algumas vezes, né? A graça foi inaugurada na cruz? Sim, porque na cruz foi o fim da lei. O fim das exigências da lei. Né? A lei exigia o derramamento de sangue. E Jesus derramou o seu sangue, então, e ele cumpriu, ele foi o fim, ele foi a fronteira da lei. Né? É claro que ela continuou sendo praticada, principalmente no templo, né? Porque depois da morte e da ressurreição de Jesus, aquele templo de Jerusalém seguiu funcionando, seguiu, né, recebendo todos os sacrifícios, os dízimos e todo aquele movimento sacerdotal, né? Tudo continuou ali acontecendo, só que a lei não precisava mais ser cumprida, porque o cumprimento pleno dela foi na cruz. Então Jesus, ao longo da sua vida, foi cumprindo a lei, aquilo que precisava ser cumprido, e na cruz ele culminou todo o cumprimento da lei para estabelecer a graça. A lei continuou sendo praticada no templo, etc., até que o templo foi destruído no ano 70. Muito bem. Né? Só que Jesus acabou ali com a lei, ele cumpriu tudo. E aí ele trouxe o seu reino justamente no ano 70, destruiu o templo, houve o juízo sobre Israel, aquela coisa toda, e ali ele estabeleceu a graça. A graça começou na cruz, mas houve um período de transição, nós já estudamos isso aqui muitas vezes, né? A transição foi da ressurreição de Jesus até a sua vinda, para que o dia, entre aspas, amanhecesse plenamente. Então Jesus começou a graça na cruz, nós chamamos de sétimo dia, né? O dia da graça é o sétimo dia, o dia do descanso, figurativamente. Esse dia começou na cruz, só que ainda era madrugada. Né? Vocês se lembram desse conceito, né? Era madrugada, porque todo dia ele começa na madrugada.
Então o sétimo dia começou na cruz, mas ainda era madrugada. Enquanto aquele templo de Jerusalém estivesse de pé recebendo sacrifícios e obras da lei, era madrugada. Até que o dia, a graça, o sétimo dia, viesse a amanhecer no ano 70. Tremenda essa visão, né? Então, Jesus estabeleceu a graça quando ele destruiu o templo, na cruz, mas na destruição do templo foi a abertura completa do tempo da graça, vamos chamar assim. Foi o estabelecimento da graça. Consequentemente, ele deu liberdade para os filhos de Deus. É aquilo que Paulo fala escrevendo aos Romanos, né? Que os filhos de Deus aguardavam a criação, né? E os filhos de Deus aguardavam com expectativa a revelação dos filhos de Deus. Porque os filhos de Deus, antes da queda do templo, a rigor, eles ainda estavam antes do véu. Estavam na madrugada do sétimo dia. Percebe? O véu foi rasgado? Foi. O caminho da graça foi inaugurado na cruz? Foi. Foi por meio da morte de Jesus. Tanto que quando Jesus morreu, literalmente o véu do templo lá se rasgou, né? Então aquilo simbolizava o quê? De fato, a abertura para a graça. Só que eles estavam ainda antes do véu, porque o templo estava de pé. Então, com a queda do templo, esse véu da lei acabou definitivamente e o caminho da graça, o sétimo dia amanheceu plenamente, né? E o caminho da graça, então, foi totalmente inaugurado. Nós já nascemos com essa graça definitivamente estabelecida, sabe? Então, Jesus fez isso para quê? Para que, de fato, os filhos do Senhor tivessem liberdade para viverem para Deus. Ele pôs fim à lei, a todo o cerimonialismo, né? As pessoas insistem que Jesus iniciou uma nova religião, né? Jesus estabeleceu novas cerimônias. Mentira! Ele veio acabar com tudo isso. Ele veio acabar com religião, com cerimonialismo, tudo isso, para que os filhos tivessem liberdade, para que os filhos atravessassem de fato o véu. Entende? Jesus acabou com aquele sistema morrendo. E ele morreu para a lei. Olha só o que Paulo fala aqui, Gálatas 2,19. Pois, por meio da lei, olha só o que Paulo fala, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Pegou? Eu morri para a lei, para viver para Deus. E Paulo fala que foi por meio da própria lei que ele, Paulo, morreu para a lei. E qual é a consequência de a pessoa ter morrido para a lei? Viver para Deus. Percebeu? A liberdade que Jesus nos deu ao morrer, ressuscitar, cumprir toda a obra, né? Destruir o templo de Jerusalém, etc, etc. Qual é a consequência disso? Podermos viver livremente para Deus. Não é viver para a carne, viver para Deus. Agora, por que Paulo fala? Deixa eu abrir um parêntese aqui para explicar isso. Por que Paulo fala que por meio da lei ele morreu para a lei? Porque, veja, todos os filhos de Deus, do ponto de vista da carne, morreram com Jesus na cruz. Porque Jesus na cruz, ele matou o velho homem, né? Paulo explica isso na carta aos Romanos, no capítulo 6. Lá na cruz, o velho homem morreu com Jesus. Então, consequentemente, todos os filhos de Deus morreram ali, ou seja, do ponto de vista da carne. Então, Jesus morreu, todos os filhos morreram, e se Jesus morreu para a lei, claro, todos os filhos também morreram para a lei, é o que Paulo está falando aqui. Por causa da lei, eu morri para a lei, porque Jesus morreu na cruz, gente, justamente por causa da lei. A lei levou Jesus a morrer, perceba, consequentemente, todos os filhos de Deus morreram lá, do ponto de vista da carne, para vivermos para Deus. Olha que coisa tremenda. Então foi a lei que nos fez morrer para ela mesma. Olha só o livro histórico. João 19:7. Os judeus insistiram. Aqui estava ali no julgamento de Jesus, né? Jesus estava próximo ali de ser morto na cruz. Aí os judeus, diante de Roma, disseram: temos uma lei. E, de acordo com essa lei, pegou? Ele, Jesus no caso, né, deve morrer, porque se declarou filho de Deus. Percebeu? Roma não queria matar Jesus. Crucifica vocês então ele aí. Aqui eu não vejo nada para condená-lo. Aí eles disseram, não, tem sim, porque a nossa lei diz que ele tem que morrer. Percebeu? Foi a própria lei que fez Jesus morrer.
Então, por causa da lei, Jesus morreu. E os filhos de Deus morreram lá. E, consequentemente, morreram para a lei, para viver para Deus. Percebeu o ponto de Paulo aí? Gente, olha só, a religiosidade, ela é um impedimento terrível para vivermos para Deus. Porque quando você é religioso, você coloca toda a sua vida naquilo. Como eu falei, você se preocupa com cerimonialismo, frequentar templo, cumprir ali o seu papel na chamada igreja, sabe? Enfim, você fica preocupado com esses afazeres religiosos. Eu tenho que comer e beber, tem a cerimônia de comer e beber, tem que fazer a campanha, que o pastor falou que tem a campanha ali, não sei do quê. Então a preocupação da pessoa é isso, é ir para a igreja, fazer a campanha, comer e beber, né, na cerimônia, e batiza nas águas, e faz aquilo outro, e o pastor mandou jejuar. A preocupação é essa. Isto não é viver para Deus. É o contrário. A religião, ela coloca uma barreira para que vivamos de fato para Deus. Ela é um impedimento. A religiosidade, ela atrapalha a vida com Deus. Eu quero ler com vocês aqui um exemplo de uma passagem muito interessante, o livro histórico de Mateus, capítulo 15. Vamos ler do 1 ao 6. Observem só. Detalhe, hein? Jesus aqui estava debaixo da lei. Mas mesmo assim ele não era um religioso no sentido do farisaísmo, né? Interessante isso. Olha só. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram. 2. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Observem isso, gente. Pois os seus discípulos não lavam as mãos antes de comer. Isso era uma tradição dos líderes religiosos, né? Mestres da lei, né? Muito bem. 3. Respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Gente, observe a diferença. Os doutores da lei ali, os legalistas, estavam falando das tradições. Observe só. Olha, os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos. Percebeu? Eles estavam preocupados com a tradição de homens. Aí Jesus vem e dá a contrapartida. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Ora, vocês estão reclamando que os meus discípulos transgridem a tradição humana e vocês que não andam segundo o mandamento de Deus, por causa da tradição de vocês. Perceberam um ponto? A tradição religiosa era contrária ao mandamento de Deus. É, meu irmão. 4. Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Olha que coisa tremenda. 5. Mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é uma oferta dedicada a Deus. 6. Então vocês afirmam que esta pessoa, segundo a tradição de vocês, não é obrigada a honrar seu pai dessa forma. Assim, olha só, vocês anulam a palavra de Deus. Por causa de quê? Da tradição, que era a tradição religiosa de vocês. A tradição religiosa daqueles camaradas anulavam a palavra. O que era a palavra neste contexto histórico? Era a lei. Nos 10 mandamentos dizia o quê? Honra teu pai e tua mãe. Aí a tradição deles, olha só, mandamentos de homens, tradição de homens, deturpou isso. Não, a nossa tradição diz que eu posso, em vez de ajudar meu pai e minha mãe, eu posso dar a minha oferta para o templo. Ora, uma coisa não anula a outra, né? A pessoa podia ajudar o templo e ajudar o pai e a mãe. Mas isso acabou se tornando uma desculpa. Ah, eu não honro meu pai e minha mãe porque eu estou dando para o templo. Vocês estão entendendo? Jesus pegou eles ali, ó. Como diz, né? Pegou de calça curta, né? Eles ficaram... E aí? Eles queriam pegar Jesus, né? Ah, Jesus, seus discípulos aí não obedecem os mandamentos de homens. É a tradição religiosa. Aí Jesus falou, e vocês que não obedecem o mandamento de Deus, que é honrar o pai e a mãe? Vocês são os brincalhões. Percebe? A tradição ela atrapalha.
ela invalida a palavra. Gente, vamos lá, não é o que acontece exatamente hoje, no meio do sistema aí? Eles são cheios de tradições de homens. Muitas dessas tradições não têm qualquer respaldo bíblico. Outras até têm, mas é um respaldo fora de contexto. Entende? E eles inventam tradições e as pessoas vão sendo criadas, né? Aceitam, entre aspas, a Jesus, nesse sistema, e elas entram naquele ritmo, né? E cumprem daqui, cumprem dali, e elas acabam achando que aquilo é mandamento de Deus. Mas são tradições de homens, são coisas religiosas. E aí, isso invalida a palavra na vida delas. Não é o que Jesus falou aqui para aqueles fariseus ali? Os doutores da lei preocupados com os mandamentos, né? Ali de homens, as tradições. E Jesus falou, a tradição de vocês invalida a palavra. Percebe, amado, que a religiosidade, ela é um impedimento a você viver para Deus, a você viver a palavra de Deus, que no nosso contexto hoje, obviamente não é a lei, mas é a palavra da graça. A tradição aí não aceita a graça, gente. Porque a graça liberta de fato. A graça diz que Jesus já nos deu tudo, tudo está consumado. A religião vive baseada no mérito do homem. Entende? E a graça diz que o homem não tem mérito, o mérito é de Deus. Por isso que a religião não aceita a graça. Toda a base deles é o mérito do homem. Você que faz, você que paga o preço, você que cumpre os mandamentos, você que participa das cerimônias, você que faz a campanha. Tudo é um homem. Aí vem a graça e diz, não é pelas obras. O Senhor já nos deu, pela graça, Ele fez tudo. O que nós fazemos não é a causa de nada, é a consequência. Se eu realizo boas obras, não é porque eu quero ser salvo, é porque eu já sou. É uma consequência de quem eu sou. A religião não vai aceitar isso nunca. Entende? Então, viver para Deus, acima de tudo, é você não viver para a religião, seja ela qual for. Quando nós abrimos mão da religião, das obras da lei, né? Porque a lei, como eu disse, a lei de Moisés, apesar de a lei já ter sido cumprida, já está obsoleta, né? Na cruz o Senhor cumpriu tudo, na queda do templo a lei acabou ali o seu cumprimento no templo, então estamos vivendo um tempo totalmente sem a lei, vamos dizer assim, né? Ainda assim a lei está em vigor na mente, tá? Na mente das pessoas. Só que quando nós abrimos mão de tudo isso, desse cerimonialismo, desses mandamentos e paga-preço, etc., nós entendemos que nós já morremos para essa religiosidade, para toda ela, morremos para os cerimonialismos e afins. Aí sim, nós passamos de fato, não só a viver para Deus, mas a darmos frutos para Deus. Percebe? O tema de hoje é esse. A graça é a única forma, o único caminho para vivermos realmente para Deus. Não tem outro caminho. Porque a graça nos liberta dessa visão religiosa. Enquanto você é religioso, sinto muito, amado, você não está vivendo para Deus, ainda que você tenha boas intenções. Porque eu, particularmente, acredito nas boas intenções da maioria dos irmãos que estão no meio do sistema. Eles são irmãos, são pessoas de Deus, a maioria eu creio. Há alguém da perdição ali? Sempre há. Mas eu creio que a maioria é de Deus. São pessoas do bem, bem intencionadas, mas elas estão no engano. Não estão vivendo para Deus de verdade, estão vivendo para a religião. Romanos 7, vamos ler do 4 até o 6. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei. Observe isso. Por meio do corpo de Cristo. Veja, Jesus morreu na cruz, né? E os filhos de Deus, todos eles, todos nós, eu diria, né? Todos nós filhos morremos na cruz do ponto de vista da carne. Porque, eu vou repetir, Jesus morreu e ele matou a carne, o velho homem, consequentemente o velho homem de todos os filhos de Deus, de todos os tempos, porque a palavra diz que Jesus fez isso de uma vez por todas, né? Então todos os filhos de Deus morreram na cruz do ponto de vista da carne,
Por isso que Paulo está falando. Vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dos mortos. Então Jesus de Nazaré morreu, agora vocês pertencem àquele que ressuscitou. Ou seja, Jesus que estava debaixo da lei morreu, e a lei morreu junto com ele, e nós morremos para a lei, para pertencermos ao Cristo em graça. Quem é o Cristo em graça? Aquele que ressuscitou, a fim, olha só, de que venhamos a dar fruto para Deus. Perceberam? Observou a expressão a fim de? Vocês morreram para a lei a fim de darmos frutos para Deus. Percebeu? Ou seja, dar fruto para Deus é uma consequência de você entender que agora você pertence a outro. Você não está seguindo Cristo segundo a carne e, consequentemente, vivendo debaixo da lei. Não. Você é daquele que ressuscitou. Você já morreu para a lei. Logo, você vai dar fruto para Deus. Meu irmão. 5. Pois, quando éramos controlados pela carne, isso aqui é no período anterior à cruz, né? Porque antes da cruz não havia o Espírito Santo habitando no povo de Deus, e consequentemente, o Espírito dos filhos de Deus estava morto, ou seja, inoperante. Então, antes da cruz, todos, filhos de Deus, filhos da salvação ou não, todos eram controlados exclusivamente pela carne. Quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. Todos estavam submetidos à morte, né? 6. Mas agora, olha só, morrendo para aquilo que antes nos prendia, que era o quê? A carne trabalhando junto com a lei. Você acabou de dizer no contexto, né? A carne tinha os seus desejos e a lei impulsionava esses desejos. A lei era a força do pecado. Então Paulo fala, nós já morremos para isso. Agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, antes da cruz, fomos libertos da lei. Opa, pegou? Para que sirvamos conforme o novo modo do Espírito. Servir a Deus em Espírito. Lembram-se desse conceito? Pois é. E não segundo a velha forma da lei escrita. Percebe que viver debaixo de obras da lei hoje em dia é uma maldição? Isso faz a pessoa, na verdade, estar separada de Cristo, como nós lemos lá na carta aos Gálatas. Olha o que Paulo deixou claro aqui. Nós fomos libertos da lei para servirmos no novo modo do Espírito. Ou seja, é servir a Deus sendo guiado pelo Espírito, não pelos mandamentos da lei. Está entendendo o que é viver para Deus? Está entendendo porque a graça é o único caminho para você viver de fato para Deus? Se você não vive a palavra da graça na sua vida, você não está vivendo para Deus, por mais bem intencionado que você seja. Amados, olha só. O próprio Deus propiciou o caminho para que os seus filhos pudessem viver para Ele. Porque Ele livrou os filhos dele do pecado. Ele aniquilou o pecado na cruz, né? Tornou então os filhos dele mortos para o pecado. Nós já nascemos mortos para o pecado. E, consequentemente, como eu falei agora há pouco, também fomos crucificados na cruz, então também estamos mortos para o mundo. Percebeu? A obra foi feita completamente. O Senhor cumpriu toda a lei, logo Ele a tornou obsoleta. Então, Ele fez com que nós morrêssemos para a lei, então já nascemos mortos para ela, né? Consequentemente, mortos para o pecado e mortos para o mundo. Por que Jesus fez tudo isso? Para que nós tivéssemos liberdade para vivermos verdadeiramente para Deus. Não de maneira religiosa. Romanos 6, 10 e 11. 10 primeiro. Porque morrendo, Ele, Jesus, morreu para o pecado uma vez por todas. Mas vivendo, vive para Deus. Agora veja o 11. Da mesma forma,
considerem-se mortos para o pecado. Ora, se no contexto aqui Paulo fala, né, o velho homem morreu na cruz e nós morremos com ele lá, então nós devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Perceberam? O Senhor matou a lei, né? Cumpriu a lei e a tornou obsoleta, esse é o sentido, né? Consequentemente, matou o pecado, ou seja, a condenação, tornou então todo o povo de Deus morto ao pecado e crucificado para o mundo. Ou seja, nós vivemos neste mundo, estamos tendo uma passagem física aqui, mas nós não somos desse mundo. Ser é uma coisa, estar é outra. Nós não somos deste mundo, nós estamos neste mundo. Já morremos para ele. Gálatas 6,14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie. E esse é o nosso ponto aqui também, né? Jamais vamos nos gloriar. A não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, vamos nos gloriar naquilo que Jesus fez na cruz. Por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Percebeu? Nós não somos desse mundo. Já nascemos mortos para ele. Mortos para o pecado, mortos para a lei, mortos para o mundo, para viver para Deus. Percebeu? Então, amado, você tem que entender isso. Você tem hoje toda a liberdade para você viver para Deus. O mundo aqui é o cosmos, né? A palavra cosmos, dependendo do contexto, ela pode se referir à criação, né? Ao universo, ao mundo criado, né? Isso é cosmos. Mas ela também pode se referir ao sistema mundano, ao conjunto de coisas que há no mundo. Isso também é cosmos. Tá? E esse é o sentido. Ou seja, nós morremos para esse sistema. Nós estamos aqui de passagem, materialmente falando? Sim, mas nós não somos desse mundo. Sabe, esse sistema mundano que você está aí, que nós estamos, né? Esse sistema mundano que nós estamos aqui agora, nós não pertencemos mais a isso aqui. Ah, por que estamos aqui? Bom, só Deus sabe, é propósito de Deus. O que eu posso te afirmar é que nós não somos daqui. Nós estamos, eu vou repetir, ser é uma coisa. Existem aqueles que são da terra, né? Já estudamos isso aqui, recentemente, inclusive. Há os que são da terra, mas há os que estão na terra, é o nosso caso, que nós somos celestiais, mas estamos aqui de passagem. Esse cosmos, que no caso aqui no contexto, é a junção de todo esse sistema mundano aí, material, nós não pertencemos a isso. Então o nosso chamado é viver para Deus. Entende? Deus nos chamou para viver para Ele. E, amados, Ele nos revelou a graça para isso. Mais uma vez, isso redunda numa liberdade que nós temos em relação à nossa vida diária? Sim, nós vivemos uma liberdade. E essa liberdade é limitada pelo Espírito que nos conduz. Tá? Só que essa liberdade não é para isso. Isso é uma consequência. Né? Você viver uma vida de liberdade é uma consequência. Mas, na verdade, a liberdade é em relação à religião. Para que você possa ser livre para viver para Deus. Este é o propósito. O propósito da liberdade não é para dar ocasião à carne. Repito, você vai ter liberdade no seu dia a dia? Sim. Mas a liberdade verdadeira é para viver para Deus. E o que é isso, irmão Cristiano? É ser útil para Deus. É fazer e se dedicar à verdadeira obra de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo mais um estudo. Um estudo sobre o que é a obra de Deus. Assista, amado, para você entender. A obra de Deus não é ser religioso. É o contrário de ser religioso. Então, o viver para Deus é praticar a sua verdadeira obra, que nesse estudo você vai ter mais detalhes sobre isso. Tá? Você vai amar o próximo, você vai fazer o bem, você vai alimentar o faminto, você vai orar pelas pessoas, você vai disseminar o evangelho da graça. Isso é obra de Deus, resumidamente, né? Isso é viver para Deus. Não é frequentar templo, não é praticar mandamentos e fazer campanha e vive religiosamente, sabe? E se separa das pessoas, né? Ah, não, agora fulano é do mundo, eu não ando mais com ele. Não, agora que você conhece a Deus, porque na verdade você foi conhecido antes por Deus, é agora que você vai andar com aquela pessoa que está fora dos propósitos de Deus.
para que você venha influenciá-la com o bem, para que você venha fazer o bem na vida dela. Isso é obra de Deus. Durante anos, nós achávamos que a obra de Deus era frequentar templo, cuidar de mandamentos e come Páscoa para cá. Eu chamo de Páscoa, que é a chamada Santa Ceia, né? Que na verdade nem a Páscoa é. Essa Santa Ceia não é nada, na verdade, né? É uma cerimônia inventada, mas que tem ali um certo tempero de Páscoa, né? Um resquíciozinho, vamos dizer assim, né? Aí eu chamo de Páscoa até de maneira irônica até, né? Então as pessoas estão preocupadas com isso, de ir comer Páscoa e sacrifica daqui, faz jejum dali, frequenta templo, porque eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. E a verdadeira obra que o mundo precisa não é feita. Nós fomos libertos para fazermos a verdadeira obra de Deus, para vivermos para Deus. Eu quero encerrar com 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus, e aqui não tem gênero, tá? Homem aqui é ser humano, é homem e mulher. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para quê? Para toda boa obra. Percebeu? É fazer o bem, é fazer a verdadeira obra. A palavra é para isso, está vendo? O ensino, a correção é para isso. É para você estar preparado, não é para frequentar templo. Não é estar preparado para cumprir os mandamentos da sua religião. Não é estar preparado para comer cerimônia na igreja. É estar preparado para viver para Deus, para praticar toda boa obra. Percebeu? Esse é o conceito. Compreende o que é viver para Deus? É isso. É conhecer o Evangelho, consequentemente você é liberto da religiosidade, liberto das obras da lei que estão impregnadas nas chamadas igrejas, nas denominações aí em geral, para que você verdadeiramente, uma vez liberto de tudo isso, venha viver para Deus, praticando toda boa obra. Esse é o nosso chamado, porque somos filhos de Deus e fomos eleitos exatamente para isso. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus.